Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Edição e Análise de Dados utilizando softwares. Na aula de hoje, nós veremos sobre como realizar análises de regressão. Em alguns casos, nós podemos ter efeitos aleatórios no modelo e a gente pode querer estimar esses efeitos. Então é exatamente isso que a gente vai fazer nesse exercício. Eu vou usar um banco de dados aqui, ó, data, vou chamar de reprodutor, poderia chamar de reprod, não vou chamar de reprod então, porque eu que escolho o nome do meu arquivo de dados. Se você quiser mudar, você pode mudar. O data é que é default, porque é o código para me informar que eu vou estar criando esse arquivo para receber esses dados. O input, eu vou definir as variáveis que vão entrar no meu banco de dados. Ó. O reprodutor só é a matriz, o peso do bezerro, por exemplo, e eu vou colocar o arroba aqui por conta de limitação de espaço, que vai acabar acontecendo depois. Não, vou deixar 100 e depois a gente volta com ela, só para a gente lembrar por que ele é necessário. Cards. E aí vamos colocar os dados. Já usamos o comando cards para a gente poder inserir os dados. Então, tem 3 colunas, a do reprodutor, a da mãe e a do peso do filho. Então, aqui vai ser 303. Então, já não é bezerro. Ó, então, a gente tem o número do reprodutor, o número da vaca e o peso do filho. Aí vamos para o próximo. O reprodutor vai ser o 1, a vaca é a 1 também, só que então eu posso ter identificação. O primeiro reprodutor e aqui a primeira vaca. Agora eu vou ter o primeiro reprodutor com... eu posso ter com a primeira vaca de novo. Por quê? Eu usei o mesmo reprodutor nessa vaca mais de uma vez, né? Então ele nasceu um bezerro uma época e depois outra época nasceu outro, né? Então usei, deixa eu ver aqui nos meus dados, eu só usei 2 vezes. Então aqui eu vou ter o primeiro reprodutor agora com uma segunda vaca, 303, 1, 2 e 302. Agora vamos para o segundo reprodutor. Aí para economizar espaço, eu vou pôr o arroba. Vou dar um espaço a mais aqui, só para ficar mais destacado e bonito. Não vai mudar nada aqui. Então tá bom, vamos para o segundo reprodutor com... Aí não pode ser aqui, ó, com a vaca 1. O reprodutor tem muito mais eficiência reprodutiva do que a vaca, né? Então, essa primeira vaca que vai ser cruzada com esse segundo reprodutor já é a terceira vaca que a gente está analisando aqui. Então, eu vou chamar ela de 3 aqui, ó, 304. Então, o segundo reprodutor vai ser acasalado com ela no segundo momento de novo. Aí, o filho produziu 305. Aí, vamos para o mesmo reprodutor, mas com uma segunda vaca, a vaca 4. 305 e 2 e 4, 307. Agora vamos para o terceiro reprodutor. Primeira vaca a ser acasalada com ele é a vaca 5 e o filho produziu 308. O próximo, ela acasalou com ele de novo, num outro momento, e o filho produziu 309. Depois, esse mesmo reprodutor, ele também foi acasalado com uma segunda vaca, a vaca 6.
e o filho produziu 310. E de novo, num outro momento, com essa mesma vaca 6, o filho produziu dessa vez 309, o filho gerado. Então a gente tem o que? Está tendo 2 bezerros sendo gerados por vaca e 4 bezerros por touro. Só que você tem 2 vacas sendo acasaladas com cada touro, 2 vezes. Então isso é o que? Permite que você trabalhe com o efeito aninhado, né? Vaca dentro de touro. Porque a vaca não é acasalada com mais de um touro, mas o touro é acasalado com mais de uma vaca. Então vamos para o touro 4. A primeira vaca se acasalada com ele é a 7. E o primeiro filho produziu 313. A segunda vez que ele foi acasalado com essa vaca, o outro filho gerado produziu 310. Já não estou falando que é um experimento válido não, tá? Só para a gente fazer um exemplo aqui, ó. Já a segunda vaca acasalada com ele é a vaca número 8. O primeiro filho produziu 312 e no segundo momento em que eles foram acasalados, um outro filho com 310. Então, só para a gente brincar aqui e fazer um exemplo. Proc, plant e run. Ops. Então, se a gente quisesse testar o efeito aqui, ó, a gente poderia usar o proc glm, que a gente aprendeu, data igual reprod. E a gente poderia testar aqui, ó, class reprod. E aí a gente poderia testar o model peso está em função do reprodutor e run. Isso testando que a gente só tivesse o efeito do reprodutor, não ignorasse a vaca. E se a gente considerasse a vaca no modelo, então teríamos o reprodutor e a vaca. Só que essa vaca está dentro do reprodutor. É um efeito alinhado que a gente viu na aula de análise de variância. Então aqui, ó, depois do banco de dados, temos title análises. Aí se a gente rodar isso tudo, a gente testa os efeitos, né? Vamos ver o que a gente cometeu de erro aqui, ó. Reprod. O que é? Ó, reprod. O nosso banco de dados ele não reconheceu. Ah, variável. Desculpe, aqui, ó, é a variável sire, né? E aqui embaixo é o que? Sire também. E a vaca não é vaca, né? É a matriz. E aqui dentro do reprodutor, no reprodutor é o sire. Então agora deve funcionar. A gente colocou nome de variáveis que não coincide com as variáveis do nosso input, então obviamente não era para dar certo. Então é bom a gente cometer esses errozinhos, porque é assim que a gente aprende. Que bom que a gente cometeu mais algum aqui, ó. A gente deve ter esquecido ele. Ah, no class. Então aqui, ó, sire. E aqui, sire e dá. Não coloca alinhado no class. No class você só fala os efeitos que tem, que são classificatórios. Então agora ele rodou. E aí, vou pedir só. Não vou pedir não, do 3. Vou olhar na soma de quadrado tipo 3, deu significativo. Se eu olhar seu modelo pensando só no reprodutor, pensando em vaca dentro do reprodutor, olha, vaca dentro do reprodutor não foi significativo. Interessante, bonito o gráfico que ele monta, né? Então o efeito aninhado permite que ele faça isso. Agora vamos fazer outra coisa. Vamos pedir, em vez de rodar essa análise para ver se é significativo ou não, vamos supor que a gente quisesse saber era a estimação dos componentes de variância. Vou ignorar aqui qual o modelo a ser escolhido, vou ignorar se eu vou considerar o delineamento, se foi
um experimento delineado, se foi observacional, vou ignorar isso tudo e basicamente vou fazer aqui o procedimento para vocês aprenderem como utilizar ele. Então vou usar o varcomp para estimar o comportamento de variância. E aqui vai ficar exatamente a mesma coisa. Eu não vou mudar, só vou tirar o GLM e vou usar um outro procedimento, varcomp, que coincidentemente foi estruturado de forma semelhante na forma de declarar modelo e quais dados são classificatórios dentro do modelo. Eu vou rodar e aí ele vai estimar para mim. Estimou aqui a variância do reprodutor e a variância associada ao erro. Porque no primeiro modelo, quando a gente... Deixa eu voltar com os anteriores e acrescentar esse. Não precisa. Basta você lembrar que no primeiro tinha um efeito lá do reprodutor. Mas quando eu saio de um filho do reprodutor e vou para filho do outro reprodutor, qual que é a diferença? Você pensa assim, a diferença é a genética do reprodutor, né? Quando eu saio de um reprodutor e vou para o filho de outro reprodutor, a diferença entre eles é a genética do reprodutor. Mas a genética da mãe também não mudava? Não teve nenhuma mãe que se repetiu com reprodutores diferentes nesse caso aqui, né? E então tem a genética da mãe, só que ela não foi considerada nesse primeiro modelo, né? E você também pode ter outros fatores. Você pode ter fatores ambientais, né? Um bezerro pode ter desenvolvido mais do que o outro, até a idade coletada, né? O animal pode ter desenvolvido mais do que o outro, por causa de fatores ambientais. Pode ser ambiente materno, pode ser dieta, pode ser fazenda, pode ser até mesmo dentro do mesmo lote, você vai ter diferenças ambientais entre os animais. Então, diferenças ao acaso. Você poderia ser também por segregação mendeliana, mesmo que seja o mesmo pai, e até mesmo os que são o mesmo pai e mesma mãe, você não é igual ao seu irmão completo, quem tem irmão completo aí, né? Então a gente recebe uma combinação de genes diferentes, né? Então poderia ser segregação mendeliana a diferença. Então existe diferença quando eu saio de um filho de um reprodutor para um filho do mesmo reprodutor, não tem? Então se eu saio do filho de um reprodutor para o filho de outro reprodutor, a diferença não é só a genética do reprodutor, é todas essas outras diferenças que estão no resíduo também. Então, quando a gente faz a análise de variância lá, nesse modelo, por exemplo, o teste dela, na hora que a gente faz o tratamento lá, o reprodutor como tratamento, voltar lá. Basicamente, a gente está comparando o efeito de reprodutor mesmo, só que junto com o resíduo, dividido pelo efeito do resíduo, né, para ver se essa diferença é significativa ou pode ter sido só ao acaso, né? Então, quando a gente faz o varcomp, ele faz essa separação para a gente de qual efeito é realmente devido ao componente de variância do reprodutor estimado, né? Então, você pode ver aqui, ó, aqui é o quadrado médio do reprodutor mais o erro, né? E tem um fator de ponderação no reprodutor. E aqui é o quadrado médio do resíduo, que esse sim, 1,35, vai coincidir na hora que a gente fizer aqui, ó. Vamos fazer o outro também? Vamos rodar o de baixo aqui, ó. Então colocamos varcomp no lugar do GLM e uma modelagem um pouco diferente, ó, que tem o efeito do reprodutor e tem o efeito também da matriz dentro do reprodutor. Então vamos rodar aqui. E aí a gente tem a estimação dos três efeitos, ó. O efeito do reprodutor, o efeito da matriz e o resíduo. Aqui tem uma coisa engraçada, eu vou mudar aqui o método, nós achamos uma estimativa negativa para a componente de variância. Isso pode ser encontrada? Pode, mas variância não varia de 0 até infinito? Pode existir? Então, na verdade, não existe, né?
Só que a gente pode encontrar, porque o método ele usa diferenças, né, para encontrar. Então vamos mudar o método aqui, ó. Vamos pegar um método que é Riemann. Vamos pegar um método que ele não vai estimar valores negativos para componente de variância, né? Então ele estimou 0. Eu não vou entrar em detalhes porque toda a teoria por trás de estimação de componente de variância é muito pesado e a gente precisaria de algumas aulas para entender o básico. Então eu vou partir do pressuposto que você vai buscar outras fontes para verificar a teoria e que a minha função aqui, como foi combinado nesse curso, é só mostrar os procedimentos adequados para quando você quer extrair cada tipo de coisa do seu banco de dados, né? Agora vamos fazer uma análise de quando as variáveis, tanto a dependente quanto a independente, são do tipo classificatória. Data entrada, input, date, cifrão, porque vai ser alfanumérico, e reincidência vai ser também alfanumérico. Então tem que ter o cifrão. Vou pôr arroba para eu poder aproveitar mais de uma linha, né? Vou ocupar menos espaço e pôr cards para poder editar os dados. Então, medicação, não teve reincidência, medicação, não teve reincidência, medicação, nesse caso teve, medicação não teve. Vou fazer o que? Ó, vou colar aqui para baixo e vou ver aqui, ó, nos meus casos que teve. Esse aqui teve incidência, o insert está pressionado. Ativação. Esse aqui que está assim não teve. Esse não, beleza. Vamos para os próximos. Placebo, esse não recebeu medicamento. Sim, teve incidência. Placebo, sim. Placebo, não. Placebo, não. Placebo, sim. Placebo, sim. Placebo, não. Placebo, sim. Então digitamos tudo. Print error. Aí vamos usar o proc frag. E aí, data igual a entrada. E aí vamos criar um table que vai verificar trate com reincidência. E vamos rodar assim por enquanto, ver se vai funcionar. E pôr run. Ó, então ele emitiu os dados e aqui ele montou a tabela, né? Só que ele não fez teste nenhum. Então a gente pode pedir um teste para ele. Vamos ver aqui, ó. Vamos pedir o teste que quadrado. Então, aí que eu pergunto, será que é significativo ou não? Quando a gente olha os dados, ó, quando tem medicação, tem menos casos de reincidência. Então, talvez essa medicação ajude uma recuperação completa de alguma coisa que eu nem sei o que é. Quando você vê o placebo, tem mais casos de reincidência, mas será que isso é significativo ou não?
quando a gente vai para o teste, ó, se a gente pegasse 5% ou 10% de probabilidade, ó, o resultado não foi significativo, né? Então, só que esse teste aqui, ó, ele não serve. Por quê? Nesse caso, pelo menos eu não gosto dele para isso. Porque tem gente que ainda utiliza esse teste Fisher. Por quê? Porque o N nosso é pequeno. Olha o alerta aqui, ó, pro Q quadrado. 100% das células têm contagem esperada, né, os valores esperados, não os observados, menor do que 5. O Q quadrado pode não ser um teste válido, né? Então, esse teste ele tem um problema porque, na verdade, esse é o primeiro que alerta a gente. Quando a gente fez a nova, ela não ficou alertando a gente que a gente fez alguns testes com um N muito pequeno. Com um N muito pequeno, você não tem muita qualidade no experimento, né? Se o N for muito baixo, for baixo demais. Por outro lado, se o N for muito alto, você pode estar gastando recursos desnecessários. Por isso que existe estatística, senão a gente só chegaria à conclusão se verificasse toda a amostra, não faz sentido, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aumentar nosso N, eu vou fingir que a gente tivesse feito, na verdade, uma coleta de um número maior, né? E aí eu vou fazer isso aqui até eu ter o número de unidades esperadas em todas as combinações de subclasses, combinando os tratamentos com reincidência, sim ou não, né? Maior que 5. Que aí o teste ele vai parar de me dar o alerta lá, falando que não, talvez não seja o teste adequado. Ó, já parou de dar o alerta. E com os valores que eu coloquei, ó, quando você tem medicação, ocorreram 9 casos de medicação que não tiveram reincidência e 3 que tiveram reincidência. E do placebo, tiveram o quê? Apenas 9 casos que não teve reincidência e 8 que tiveram reincidência. Então, agora do resultado significativo, está dizendo que existe interação, né? Existe dependência entre as variáveis. Voltando ao código, o editor, nós podemos também aproveitar aqui, para mostrar alguns outros comandos para pedir. Deixa eu ver se eu consigo pedir aqui mesmo. Ixi, eu poderia ter colocado, parece que já veio por default quando eu pus o Q quadrado. E vamos ver se eu consigo colocar aqui, ó, plots igual mosaic plot square. Deixa eu rodar aqui, ó, e vamos ver se ele vai sair o que eu quero aqui, ó, para mostrar visualmente. Talvez fique interessante, tem gente que gosta para pôr em apresentações, né? Então, além do teste, ele põe coloca aqui, ó, combinação de tratamento com medicação, quer dizer, tratamento, medicação com não reincidência, que ficou não, e com reincidência, ó, com medicação com reincidência ficou pequeno. Já o placebo com a reincidência que ficou pequeno, com a não reincidência. O placebo com a reincidência, sim, ficou grande, ó. Então, quando tomava o placebo, tinha mais chance de ter reincidência, enquanto ocorria menos reincidência nos casos em que a medicação era tomada. Esqueci aqui, ó, eu rodei com isso aqui com os dados anteriores, antes de acrescentar. Deixa eu acrescentar aqui, ó, vou mudar um pouquinho os valores. Tá, que outro gráfico a gente pode fazer? Dá para fazer outros gráficos, vamos aproveitar e ver um outro aqui, porque a gente não colocou uma aula só de gráficos, então a gente vê os gráficos aonde for possível. Vamos colocar uma
barra vertical, v barra reincidência, e vamos separar por grupos, group equals tratamento, ground display equals cluster. E aí vamos pôr agora o yx, o eixo y grid, criar linhas de grade, né? E aí vamos finalizar aquilo lá. E vamos colocar para rodar e ver o que acontece. Ele dança aqui, ó, faz o gráfico, ó. Teve 8 casos de, ó, aqui embaixo, ó, azul é medicação, vermelho é placebo. Então teve 9 casos aqui, ó, de não reincidência com a medicação e 4 de não reincidência mesmo não tomando a medicação com placebo. Teve 3 que tomou a medicação e mesmo assim teve reincidência, e teve 8 que não tomou medicação, tomou foi placebo e tiveram a reincidência. Vamos fazer uma coisa diferente aqui, ó. Vamos copiar aqui, ó. Vamos colar aqui embaixo. Não copiou não. Ctrl C, Ctrl V. E agora vamos mudar. Vamos pôr aqui que o V bar vai ser trate e o group vai ser reincidência. E aí, agora, ó, o azul ficou como não teve reincidência e o vermelho ficou como teve reincidência. Então foram 9 casos com medicação que não tiveram reincidência e 3 que tiveram. Então ele reorganizou, regrupou de outra forma, né? Então você pode brincar com essas opções aí e montar seus gráficos. À medida que for sendo possível, eu vou tentando colocar um outro gráfico aí para vocês. Esse próximo caso nosso vai ser quando a gente quer analisar, por exemplo, uma variável dependente do tipo qualitativa, nesse caso aqui booleana, que só tem positivo ou negativo, né? 0 ou 1. Então vamos colocar 1 como se fosse o nosso caso de sucesso, tá? Então vamos supor que a gente tem um data log input prenhez peso e área de olho de lombo, por exemplo. Vou colocar arroba aqui, porque a gente vai precisar de economizar espaço para mostrar tudo. E vou colocar uma condição, que se a prenhez aparecer como negativa, então nós vamos fazer uma nova variável chamada p, vai ser igual a 0. E o caso contrário, que só tem um outro caso contrário, que quando ela é igual a positiva, a gente vai colocar 1. Então 1 é o caso de sucesso, a prenhez foi positiva. Então essas, vamos supor que vão ser fêmeas primíparas, né? Submetidas muito cedo à primeira estação de monta. Então a gente vai ter os resultados aqui, ó. A primeira foi negativa, pesava 391
quilogramas, tinha uma área de longo de 55. A segunda também negativa, 355, negativa 394,61. Esse exemplo aqui eu vou precisar de um volume de dados maior, porque senão eu não consigo mostrar direito o funcionamento aqui. 403,54, negativa 406,61. Mesmo assim, ainda posso agilizar um pouco as coisas aqui pra gente, ó. Copiar, colar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6, 1, 2, 3. São 5 linhas. Tá, 1, 2, 3, 4, 5, beleza. E depois vai vir positiva, 433,56, positiva 434,64, positiva 436,54. E aí eu vou copiar aqui, ó, 5 vezes. Por coincidência deu o mesmo número. Claro que não, né? Aqui é só tudo inventado, né? Então não foi o mesmo número de positivos e negativos. Nesse tipo de experimento é claro que pode variar o que você vai obter de resposta. Então agora deixa eu alterar os dados aqui. 411, 417, 439, 433, 440, 450, 453, 462. Aqui, ó, 5555, aqui 58, 65, 59, 565, 7, 63, 71 e 67. 54, 63, 56, 70, 64, 59, 50, 62 e 51. Nessa coluna aqui, ó, 403, 414, 433, 447, 434, 446, 450, 457, 464. Talvez seria mais fácil ter simplesmente colado os valores aqui e ter te pedido para dar um pause para você poder digitar, né? Porque se você não fizer o exemplo, dificilmente você vai memorizar daqui uns dias a técnica, né? Lembrar dela quando você precisar de novo. Ou então pegar para fazer, você vai ter muita dificuldade se você não tiver a oportunidade de errar enquanto está no curso, né? E tirar dúvidas. 659, 65.
Ou então eu poderia ir falando outras coisas relacionadas a essa análise, mas e você pausava se tivesse necessidade para copiar. Mas infelizmente a minha habilidade para fazer duas coisas ao mesmo tempo não é das melhores. E 58. Aqui eu não vou colocar o proc print, eu vou usar o proc sort. Eu vou colocar by p. Algumas técnicas, eu posso pôr o proc print aqui também se quiser, mas não vou querer não, porque já vai ocupar muito espaço os resultados dessa análise. Ou então poderia pôr só para a gente ver se deu tudo certo e depois eu tiro e imprimo essa parte aqui. Aqui, log. Aparentemente tudo certo aqui, ó. O 0 não emprenhou no período de monta e o 1 emprenhou. E a gente quer saber se o peso dela, ou a área de olho de lombo, influenciam essa possibilidade dela conseguir emprenhar. Então o que a gente pode fazer? A gente pode usar uma regressão logística, né? Então tem o proc logistic data igual a log e vamos colocar para aparecer todos os plots. Plot igual a ao. Por isso que vai aparecer bastante resultado. Aí nós vamos descrever o modelo. O modelo vai ser o P, que é a nossa variável, o evento de sucesso. A gente vai colocar o 1 e não o 0, né? Vai ser, tá em função do peso e da área de olho de lombo. Poderiam ter mais. Vou colocar o barra aqui. Aí eu poderia continuar aqui, ó, selection. Eu vou mudar para a linha de baixo, só para ficar organizado melhor. Vou dar 2 espaços para vocês saberem que o selection aqui está dentro do modo selection. Vai ser igual poderia usar backward, forward ou alguma outra possibilidade, mas eu vou usar o stepwise. E aí o primeiro corte que eu vou fazer de entrada vai ser de 20%. Então não vou ser rigoroso, mas para saída, para ficar, né, para não sair, eu vou ser rigoroso e vou colocar 5% de probabilidade. E eu vou pedir para ele mostrar os detalhes, porque eu não quero só o resultado final. Vocês poderiam brincar mexendo aí nos dados ou acrescentar variáveis para vocês verem o que pode acontecer, para vocês verem alguns casos de variável entrando e depois saindo. Então eu vou usar esses pesos. Vocês podem mexer nos pesos também para brincar aqui, não para a sua análise, que deveria ser pré-determinado de acordo com a sua área de atuação ou com as variáveis que você está trabalhando, né, com os objetivos. Então, olha só que interessante. Aqui a gente só vai ter só tem 2 níveis de resposta. E a gente tem 2 variáveis, o peso e a área de olho de lombo. Aqui é a análise dos efeitos elegíveis, né, para entrar no modelo. Então ele começa ali, ó, só com o intercepto e vai fazendo a análise de efeitos elegíveis para entrar. E aí, ó, o peso foi significativo, mas a área de olho de lombo não, a 20% para entrar, né, considerando que isso fosse o nosso critério pré-definido. Então, a gente entrou com o peso
Aí acabamos todas as que a gente tinha para entrar, né? Aí a gente vai verificar se o peso pode permanecer. E aí o peso, ó, na hora que a gente testa aqui, ó, vamos ver em qual passo que a gente está. Aqui, ó, em qual vai ser removido, o peso ele entrou. Se o peso fosse removido, tivesse removido, ele ia aparecer de novo aqui ó, embaixo em Removed, com o nível de significância com um p-valor maior do que o nível de significância de 5% que a gente determinou. No caso, ele foi menor, então ele permaneceu. Mas esses níveis de significância, eles vão mudando, se você tiver um conjunto de dados muito grande, eles vão mudando à medida que você vai entrando com novas variáveis ou tirando variáveis, porque a interação entre elas, né, elas vão mudar a importância de cada uma dentro do modelo. Então, esses p-valores eles podem alterar. O p-valor de entrada pode ser diferente do de saída. Por isso que essa técnica é interessante, né? Olha só que legal, eu gosto bastante desse gráfico, né? Você vê que é bem mais concentrado aqui, ó. Claro que você tem fêmeas que tinham um bom peso e mesmo assim, ó, não emprenharam zero. Mas foi muito mais comum encontrar fêmeas que já tinham ganhado um bom peso para ter condições de ser submetidas a monta, né, ou inseminação e emprenharem durante a estação, né? Por quê? Porque talvez em fêmeas já para segunda ordem de parto, terceira ordem de parto, isso não vai importar muito não. Mas para a primeira prenhez, se você submeter muito cedo as fêmeas para tentar emprenhar elas, o que acontece? Vai exigir muito delas terem se desenvolvido, né? Agora eu vou começar com uma nota de rodapé ao invés de um título. Qual que é a diferença? A diferença é só a posição que ele vai aparecer nas páginas de resposta nos results, né, nos resultados na aba results. Antigamente chamava output nessa aba. Então, banco de dados. Em vez de aparecer em cima, vai aparecer embaixo. Aí vamos entrar com os dados. Data, entrada em... Não vou chamar de outro nome. Porque eu usei bastante. Vou chamar aqui de anormal. Porque não se enquadra bem o que a gente vai fazer, mas ao mesmo tempo tem a ver com o que a gente vai fazer, porque um dos testes que a gente vai fazer é o de normalidade. Das variáveis respostas vai seguir distribuição normal pelo teste e outra não. Por quê? Para ter como resultado as duas formas que eu poderia encontrar, né? E aí, vamos começar com os dados aqui, ó. O A é o tratamento, 10 para a primeira variável e 10 para a segunda variável resposta. Então, o segundo indivíduo, unidade experimental, também tratamento A, produziu 13 para a primeira variável resposta e 14 para a segunda. A de novo, 15, 17. A de novo, 16 e 19. A de novo, 17 e 20. A de novo, 19 e 21. A de novo, 22 e 22. Agora vamos para o B. Esse indivíduo produziu 15, primeira variável, 22 para a segunda. B, 18 e 21. B, 20 e 20. Ops, tem uma coisa errada aqui, ó. B, 18 e
B21, B20, 20, estava sem espaço, né? B21 e 19, B22 e 17, B24 e 14, B27 e 10. Eu acredito que a correlação não daria alto se a gente tivesse feito proc print pelos valores que estão aparecendo. Então a gente pode rodar os dados até aqui, se a gente quiser ver como eles estão, só vai aqui e rodar. E ver se não tem nenhum erro. Ó. No log não apareceu nenhum erro, nenhum alerta. E no results nós temos aqui, ó, todos os dados sem problema. Então vamos mudar o texto do rodapé. Agora vai aparecer geração de resíduos, porque a gente vai realizar aqui uma análise de experiência. Data igual normal. Só que o nosso objetivo aqui, ó, vai ser extrair os resíduos dessa análise. Então a gente vai colocar o class aqui no nosso trat, e o nosso model vai ser tanto o resp1 quanto o resp2, que são as duas variáveis que a gente tem, em função do trat. Sim, você não precisa repetir todo o procedimento proc_glm para cada variável resposta. É só você colocar mais de uma à esquerda da igualdade. Ele vai fazer na ordem aqui da esquerda para a direita. Essa daqui em função do tratamento, média e resíduo. E depois vai repetir para essa aqui em função do tratamento, média e resíduo. Só que a gente vai usar um outro comando aqui, output out igual resíduos, pode ser. Então a gente vai criar um novo arquivo diferente desse aqui, ó, do normal. Vamos chamar, em vez de normal, podemos chamar de normal para ficar mais bonito, né? Um vai dar resultado normal, o outro não. Vamos descobrir qual. E aí, só que mudou aqui em cima, aqui embaixo tem que mudar lá em cima. Vai ter que rodar lá em cima de novo também, porque senão ele vai buscar normal e antes não chamava normal. Out resíduos. E aí, então, um novo arquivo vai ser criado. E dentro desse arquivo vai ter o que de novo? Residual vai ser igual e resp1. Esse nome que eu estou dando, na ordem aqui, ele vai pegar o resíduo da primeira e o resíduo da segunda para o nome que eu vou colocar aqui. Eu gosto de colocar o e underline para mim olhar e lembrar como default, né? O procedimento que eu faço, padrão, para me sempre lembrar quando eu pegar uma análise de novo para ver o que eu fiz. Então eu gosto de ter sempre um nome parecido para eu poder associar. Então o e underline eu sempre lembro o e de erro, né? De resíduo. E o que vem depois é o nome da variável. Então eu gosto de fazer desse jeito, não que seja necessário que você não possa criar o seu jeito. Então deixa eu salvar aqui e rodar. Então aqui embaixo tem a nossa análise. Nós somos quadrado tipo 3, resultado significativo. Mas aí a gente se para a primeira aqui, ó, para resp1 e para resp2 não significativo. Mas para ser válido o teste da nova, né? Aqui, ó, não significativo. Algumas coisas a gente tinha que fazer, né? Tinha que assumir, né? Assumir, por exemplo, aditividade, assumir homogeneidade de variância, assumir normalidade do resíduo. Então eu gosto de olhar bastante a normalidade do resíduo, porque geralmente, né, quando você tem outros problemas, eles vão acabar sendo exibidos no seu resíduo. Vamos montar os histogramas do resíduo para a gente verificar se isso se confirmou nos dados que a gente digitou aqui. Embora alguns estatísticos prefiram realizar até o teste de homogeneidade de variância, mas nós vamos fazer primeiro aqui o de normalidade
Mas antes de fazer ele, eu vou colocar aqui o que eu acho interessante. ProcSG plotar os resíduos, data resíduos que a gente chamou. E aí a gente vai usar aqui os argumentos, né? Histogram e mas tem algo errado aqui. O plot sumiu. Tá. E resp1 para fazer a primeira variável. Aqui a gente não vai usar argumentos nessa função do procedimento. Y-axis grid pressionar as linhas de grade e vamos para o run. Vamos fazer a mesma coisa para o outro. Esse ggplot, alguns gplot, eles exigem isso, que você fique repetindo. Então alguns testes, eu acredito que também um que a gente poderia ver para outlier, ele também exige que você fique repetindo, não faz a mesma coisa que o GLM lá para quando você tem mais variáveis respostas. Então você tem que ir colocando, repetindo o procedimento, o modelo. Barra não tem argumentos, depois o PRO2 saiu diferente. Barra sem argumentos. E aqui grid. Então vamos plotar os dois aqui, ó. Vou ter que rodar tudo de novo porque eu mudei para normal o nome aqui do arquivo. E aí dentro dos resultados, vou imprimir os dados de novo. Dentro dos resultados, além do proc GLM, a gente passa a ter aqui, ó, os gráficos do histograma do resíduo. Esse aqui, ó, parece pouco achatado, parece bastante cumiforme, né, essa distribuição. E esse aqui não, esse aqui já tem um outro problema, que é o problema de assimetria, né? Tem uma cauda alongada para a esquerda aqui. Então, o que a gente quer verificar agora? Desses aqui, ó, o que o teste vai nos falar, se algum segue distribuição normal ou não. Então, para ganhar mais espaço, primeiro eu vou juntar essas coisas aqui. Deu coube. Para depois eu começar o teste sem perder as informações aqui, para vocês manterem tudo junto, poder ir acompanhando. Então vamos mudar de novo a nota de rodapé. Agora nós vamos chamar de teste de normalidade. E aí vamos usar a função proc univariate e nós vamos usar plots, que já resolveria um pouco do problema se a gente não quisesse usar aquela função do sgplot, mas ele coloca de uma forma um pouco diferente. Normal test. Esse aqui vai ser o argumento para realizar o teste de normalidade. E o data vai ser igual, a gente mudou o nome para normal. Então vamos deixar assim. E aí a nossa variável vai ser o resp1. E vamos ao run. E a gente poderia fazer também um teste de normalidade do resíduo da segunda variável. Plot normal
escrever só normal aqui também é a abreviação do normal teste. Então, keyword, alias. Na verdade, o segundo é que ficou como apelido do primeiro que eu estou mostrando ali. Então, var e resp2 run. Então, agora como a gente acabou de rodar de novo esse aqui de cima, então não é necessário a gente rodar tudo de novo não, porque a gente já vai ter esse normal. Aqui não é normal não, aqui é resíduos, senão eu vou pegar no lugar errado. E aqui também é resíduos. Então vamos rodar aqui, ó. Por que que deu erro? Vamos ver aqui, ó. Não. Então o daqui, ó, o GLM eu peguei no normal. Aqui eu peguei no resíduos. Por que que não funcionou? Vamos tentar rodar daqui de cima então. Será que os gráficos tinham ficado errados? Não. Eu não entendi porque ele não reconheceu resíduos antes, não. Agora que ele conheceu. E aqui, ó, não é significativo para nenhum dos testes. Ele faz 4 testes diferentes. Você tem que olhar de acordo com a sua área, com o volume de dados, o que é mais adequado, o que você acha mais adequado para você trabalhar previamente, né? Não olhar aqui o resultado e falar, eu acho que eu vou escolher esse aqui. E aqui ele mostra o gráfico. E vamos ver o próximo, ó. Na variável 2, ó, a 5%, por exemplo, ele teria dado resultado significativo para o Chaparral. O que isso quer dizer? Quer dizer que a 5% o resultado indicaria que rejeita CH0, né? Nos dados não segue distribuição normal. Claro que o nível de significância e o teste adequado você tem que escolher de acordo com a sua área, com a variável que você está trabalhando e com o número de unidades experimentais. Para finalizar, vamos realizar o teste de homogeneidade de variância. Então, deixa eu ganhar um pouco de espaço aqui. E aí nós vamos começar a mudar o footnote de novo para teste de homogeneidade de variância. E aí nós vamos usar o proc glm data igual a entrada. Então aqui nós vamos usar o normal, não precisa ser o resíduo. Deixa eu tirar um pouco. Isso aqui está ocupando muito espaço para atrapalhar a gente enxergar. Só que diferente do outro, vamos pôr class também. Começou a dar problema agarrar. Class Strat. Quando eu estou com muita aba aberta e tentando gravar ao mesmo tempo, parece que está dando esse probleminha. Resp1, Resp2 está em função de Strat soma de quadrado 3, tipo 3, ponto vírgula. Mins Strat. Em vez de eu pedir algum aqui, ó, tipo tuck, eu vou pedir esse teste aqui, ó.
E aí eu vou pedir o teste de Bartley. Run. E aí vamos rodar. Aí toma cuidado para você não confundir e pegar o resultado aqui, ó, da soma de quadrados. Esse aqui é um resultado da análise de variância. Aqui é o resultado da análise da outra característica. Médias iguais aqui, ó. Aqui está o resultado do teste para homogeneidade. E aí, ó, tá dando que são homogêneos. Se você pega aqui e olha nos gráficos, faz sentido, né? No boxplot, porque as variâncias estão totalmente iguais. Então vamos mudar alguns valores para mudar esses resultados aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, vamos mudar alguns valores. Vamos pegar esse aqui por 5 aqui, ó, tirar esse 1. Aqui, ó, 0,5. E esse 20 aqui eu vou pôr... Não, vou deixar o tratamento A com maior variação. E o tratamento B com menor, mas para as duas características. Vamos pôr 0 aqui. Obviamente a gente pode fazer isso, né, gente? Porque é só uma brincadeira com os valores, né? Então, 4 também. Então, vou rodar tudo de novo. Salvar. E quando a gente aumentou a amplitude do tratamento 1, dos dados do tratamento 1, a gente espera que a gente vai mudar os resultados desse teste. Então a gente conseguiu aqui alterar. Ainda não foi o suficiente para dar uma diferença estatística, mas graficamente a alteração é grande, né? Nós terminamos mais um conteúdo. Ficou alguma dúvida? Se sim, não deixe de anotar a sua dúvida e levar para a nossa aula síncrona. Se ela estiver atrapalhando muito o seu desenvolvimento, então aproveita e tenta entrar em contato antes para você sanar ela e conseguir desenvolver de forma adequada.